E o Vento Levou. Lançado em 1936, o premiado romance de Margaret Mitchell se tornou um sucesso instantâneo. Com o pano de fundo da Guerra Civil Americana, a história narra a saga de Scarlett O'Hara, uma teimosa jovem sulista que luta para salvar sua plantação, Tara. Mais do que uma história de amor, o livro retrata uma nação dividida, pintando um retrato vívido da aristocracia sulista antes da guerra e a dura realidade do conflito. Através dos olhos de Scarlett, os leitores testemunham a transformação do Sul, da opulência à ruína. Scarlett O'Hara é uma das personagens mais complexas da literatura americana. Bela, obstinada e ferozmente independente, Scarlett desafia convenções. Enquanto a guerra vira seu mundo de cabeça para baixo, Scarlett descobre uma força e determinação ocultas. Seus defeitos, egoísmo, manipulação, a tornam irresistível. Scarlett incorpora as contradições de sua época, dividida entre a tradição e o futuro. E o Vento Levou ecoa nos corações dos leitores há gerações. É uma história de amor, perda, guerra e transformação social. A popularidade do romance reside em seus temas atemporais e na capacidade de transportar os leitores. Apesar das críticas por romantizar o sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil, permanece uma obra impactante. Ele gera debates, lembrando-nos da complexidade do passado. Scarlett O'Hara personifica o charme e as restrições da bela e elegante sociedade sulista. Nascida em meio a privilégios, ela está acostumada à elegância e à atenção. Por baixo do charme, esconde-se uma vontade de ferro e uma determinação inabalável. Scarlett anseia por liberdade e controle em uma sociedade que a limita. Sua força interior, mascarada por um flerte encantador, torna-se sua maior vantagem. Scarlett O'Hara é um produto dos valores do sul americano antes da guerra. Ela acredita no estilo de vida sulista, mas desafia as convenções sociais. O espírito independente de Scarlett cria um conflito interno. Suas ações refletem uma sociedade à beira da transformação. Sua jornada a coloca diante de dilemas éticos em tempos de guerra. A transformação de Scarlett é um tema central em O Vento Levou. A guerra civil a força a enfrentar duras realidades. Ela se torna engenhosa e resiliente, desafiando as expectativas sociais. As escolhas de Scarlett, guiadas pelo desespero, têm seu preço. É a busca incessante pela sobrevivência que a define. Os tambores de guerra ecoam, rompendo a paz do Sul. Em 1861, a nação se divide por causa da escravidão, e o Sul declara sua separação. Rapazes se alistam, alheios aos horrores que os aguardam. A guerra civil toma conta do país, espalhando sangue e caos. O mundo de Scarlett é abalado pela dura realidade da guerra. O otimismo do Sul se transforma em desespero à medida que a guerra se prolonga. O bloqueio e o avanço da União deixam um rastro de destruição. O modo de vida sulista desmorona sob o impacto da guerra. As mulheres assumem novos papéis, tornando-se provedoras e protetoras. A transformação de Scarlett se inicia ao confrontar as duras realidades da guerra. Com a Confederação ruindo, Scarlett se depara com sua maior provação. Tara se torna um refúgio para aqueles que perderam suas casas na guerra. Scarlett retorna a um cenário de devastação, mas encontra esperança na Terra Vermelha de Tara. Ela jura sobreviver e nunca mais passar fome. O juramento icônico de Scarlett marca sua determinação em proteger seu legado.
A viagem de volta para Tara é marcada pela exaustão e desolação. A outrora imponente propriedade está em ruínas, um triste lembrete da guerra. A visão da Tara devastada desperta um medo profundo em Scarlett. Ela se depara com o peso da responsabilidade pela herança da família. A determinação de Scarlett em reconstruir Tara define a sua resiliência. Os dias de Scarlett são repletos de labuta e fome. Ela trabalha arduamente ao lado dos escravos restantes, criando um laço único com eles. A sobrevivência se torna o único objetivo. A determinação e a coragem de Scarlett inspiram seus companheiros. Ela jura nunca mais passar fome, transformando-se em uma verdadeira guerreira da vida. A Tara, outrora opulenta, agora carrega as cicatrizes da guerra, mas em meio aos escombros surge uma nova beleza, a beleza da resistência. Scarlett aprende a encontrar sustento e esperança na Terra. A Tara se torna um testemunho da sua vontade de sobreviver. A guerra forja a força de Scarlett, transformando a Tara em um farol de esperança. A notícia do vindouro casamento de Scarlett O'Hara com Rhett Butler varreu Atlanta como um temporal de verão, repentino, chocante e impossível de ignorar. Scarlett, viúva pela segunda vez, com a reputação manchada após uma série de transações comerciais controversas, parecia um par improvável para o solteiro mais cobiçado da cidade, um homem conhecido por sua fortuna, sagacidade e um charme irresistível que tanto fascinava quanto inquietava a elite de Atlanta. O flerte deles, se é que podemos chamar assim, era um turbilhão de conversas sussurradas, olhares furtivos em eventos sociais e uma tensão palpável que crepitava entre eles como um relâmpago em um céu tempestuoso. Rhett, com seus olhos brilhando com divertimento e algo mais profundo que Scarlett não conseguia decifrar, parecia se divertir com o desprezo dela pelas convenções sociais, com a ambição descarada, contrastando com as fachadas recatadas das boas moças de Atlanta. Scarlett, ainda nutrindo uma paixão secreta pelo inalcançável Ashley Wilkes, inicialmente descartou as atenções de Rhett como uma mistura de divertimento e uma tentativa calculada de provocar uma reação da parte dela. No entanto, por baixo da máscara cuidadosamente construída de indiferença, Scarlett sentia a inegável atração do charme dele, o fascínio por um homem que via através de suas defesas e parecia se deleitar com a complexidade dela. Em Rhett Butler, Scarlett viu um meio para um fim, uma maneira de garantir seu futuro financeiro, recuperar sua posição social e silenciar os sussurros que a seguiam como sombras. Ele lhe oferecia proteção, estabilidade e uma vida de luxo que as dificuldades da guerra a fizeram desejar com uma intensidade que ela não podia negar. O casamento deles foi um evento suntuoso, uma demonstração de riqueza e prestígio que deu o que falar em toda a Atlanta. Scarlett, trajando um vestido de veludo vinho exuberante, a cintura afilada por um espartilho, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de triunfo e um toque de apreensão, representava o papel da noiva radiante com perfeição. No entanto, por baixo da fachada de festa e sorrisos artificiais, uma corrente de tensão percorria o ambiente, uma vibração incômoda que nem os músicos mais talentosos conseguiam disfarçar. Rhett, impecavelmente vestido em um terno sob medida, seus cabelos grisalhos brilhando sob a luz quente dos lustres, parecia se divertir com o espetáculo, os lábios curvados em um sorriso enigmático, um sorriso que revelava conhecimento e, ao mesmo tempo, inquietava sua noiva. Ele havia conquistado a mulher mais cobiçada do Sul, o prêmio máximo em um jogo que ela nem sequer sabia que estava jogando. O casamento deles, uma união forjada no cadinho das consequências da guerra e alimentada por uma mistura potente de ambição, desejo e uma compreensão mútua das regras tácitas do poder, era uma dança constante de paixão e conflito. Scarlett, acostumada a ter seu próprio caminho,
se irritava com a recusa de Rhett em ser controlado, com sua persistência em enxergar através de suas máscaras cuidadosamente construídas. Rhett, por sua vez, parecia se deleitar em provocar Scarlett, em despertar sua fúria e expor as vulnerabilidades que ela tanto tentava esconder. Ele a cobria de presentes extravagantes, satisfazia todos os seus caprichos, mas nunca cedia totalmente às regras. Seu amor era uma faca de dois gumes que aprendia e aferia ao mesmo tempo. No turbilhão que era o casamento deles, Scarlett e Rhett compartilhavam momentos de genuína felicidade. Momentos repletos de risos e confidências ao pé do ouvido. Rhett via em Scarlett um espírito livre e indomável, como a própria terra que ela tanto amava. Ele a incentivava em seus empreendimentos, mesmo quando desafiavam costumes e convenções. Protegia-a da elite de Atlanta, que a criticava por trás de leques e luvas de seda. O amor de Rhett era um porto seguro no mar agitado da vida de Scarlett. Mas uma sombra pairava sobre o relacionamento, enraizada em desejos conflitantes. O nascimento da filha deles, Bonnie Blue Butler, trouxe uma breve trégua para a tempestade que se agitava dentro do casamento. Rhett, com o coração transbordando de um amor que ele nunca imaginou sentir, idolatrava sua filhinha. Bonnie se tornou o mundo dele, a razão para acreditar na felicidade. O amor de Rhett por Bonnie era feroz, protetor e inabalável. Scarlett, preocupada com seus empreendimentos comerciais, observava a devoção de Rhett com uma mistura de fascínio e confusão. No entanto, nem mesmo Scarlett podia negar a alegria que Bonnie trouxe para suas vidas. O sol da tarde lançava longas sombras sobre os jardins bem cuidados da mansão, enquanto Bonnie, com seus cachos dourados esvoaçando ao vento, corria com seu pônei pelo prado. Seu riso viajava com a brisa como uma melodia despreocupada. Rhett, com o rosto marcado por uma mistura de orgulho e ansiedade, observava à distância, seu coração se enchendo de um amor tão profundo que o assustava e o alegrava ao mesmo tempo. Scarlett, sua atenção momentaneamente desviada de seus livros de contabilidade, saiu da casa, as sobrancelhas franzidas em preocupação enquanto observava a liberdade desenfreada da filha. "Rhett, meu bem", ela chamou, sua voz carregada de uma nota rara de ternura. "Você não acha que ela está indo um pouco rápido demais?" Mas antes que Rhett pudesse responder, antes que ele pudesse proferir as palavras que talvez mudassem o curso de suas vidas, a tragédia os atingiu com a velocidade de um falcão em ataque. O pônei, assustado por um movimento repentino nos arbustos próximos, empinou, arremessando Bonnie de sua sela. Um suspiro coletivo escapou dos observadores, a atmosfera pesada com um silêncio mais profundo do que o grito mais alto. O tempo pareceu parar enquanto Rhett, o rosto pálido, corria em direção à filha caída, seu coração batendo descontroladamente. Scarlett, seu autocontrole cuidadosamente construído desmoronando, o seguiu de perto, a mão pressionada contra a boca para sufocar um grito que ameaçava destruí-la. Encontraram Bonnie caída entre as flores pisoteadas, com o pescoço quebrado, seus olhos, antes tão cheios de vida, agora vazios, fitando o céu. Rhett tomou o corpo inerte da filha nos braços, seus gritos de agonia se perdendo ao vento. Scarlett apenas observava, paralisada pelo horror, o mundo, antes repleto de possibilidades, agora reduzido aos limites daquele campo ensolarado, um palco cruel para o desmoronar de sua frágil felicidade. Após a morte de Bonnie, Rhett se fechou em um mundo de sombras e luto, enquanto Scarlett, tentando desesperadamente alcançá-lo, se viu excluída, uma estranha em sua própria casa. A imponente casa na rua Peachtree, outrora símbolo do amor turbulento de Rhett e Scarlett, agora se erguia como uma carcaça vazia. Sua fachada elegante não conseguia esconder a profunda sensação de perda que permeava cada cômodo. Rhett, com os cabelos grisalhos de dor, movia-se pela casa como um fantasma.
Sua presença era sentida mais em sua ausência do que nas raras ocasiões em que saía de seu escritório. Scarlett, com sua tristeza como uma dor crua e física, se viu à deriva em um mar de incertezas. A perda de Bonnie havia destruído suas ilusões juvenis. O silêncio ensurdecedor era quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de pêndulo, um lembrete constante do tempo que passava. O ponto de ruptura. A tensão entre Rhett e Scarlett, antes um coquetel explosivo de paixão e conflito, agora havia se transformado em uma silenciosa resignação. Uma compreensão mútua de que os fios que antes os uniam agora pendiam por um fio. As conversas, antes repletas de provocações inteligentes e farpas veladas, se reduziram a silêncios constrangedores, interrompidos apenas pelo tilintar dos talheres nos pratos vazios. Rhett encontrava consolo em seu trabalho, mergulhando na navegação e no comércio. Ele viajava com frequência, buscando refúgio nos braços de desconhecidas. Scarlett, por sua vez, dedicava toda a sua energia à reconstrução de Tara, carregando o legado de sua família sobre seus ombros. Ela se dedicou a restaurar a plantação à sua antiga glória. E ainda assim, apesar de encontrarem consolo em ocupações separadas, uma parte deles ainda se agarrava à esperança de reconciliação. Amanhã será outro dia. O fim, quando chegou, foi tão inevitável quanto a mudança das estações, tão pungente quanto a luz de um pôr do sol no sul que se apaga. Rhett, cansado da farsa, decidiu partir, buscar um novo começo em um mundo onde os fantasmas do seu passado não pudessem alcançá-lo. Ele encontrou Scarlett no quarto de Bonnie, os brinquedos espalhados, uma lembrança dolorosa da vida que eles haviam construído. Scarlett estava à janela, o olhar fixo em Tara, símbolo da força e da esperança inabalável de sua família. A voz de Rhett, antes calorosa, agora carregava uma finalidade cansada. Ela se virou para olhá-lo, os olhos verdes marejados de angústia e esperança desesperada. Rhett, ela sussurrou, os anos de palavras não ditas pesando entre eles. O que se seguiu foi um borrão de acusações e recriminações. Rhett, com o coração endurecido, não tinha mais forças para lutar. Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Scarlett desabou em lágrimas, sua compostura finalmente quebrada. Francamente, querida, eu não dou a mínima, respondeu Rhett, a voz desprovida de emoção. E com essas palavras, ele se virou e partiu, deixando Scarlett em meio aos destroços do amor deles. Parte 4. Amanhã será outro dia. Scarlett observou a figura de Rhett se afastando até que ele desaparecesse de vista. O peso de sua ausência a atingiu em cheio, mas havia uma estranha sensação de clareza. Ela o amara, mas seu amor havia sido enterrado sob sua própria teimosia e ambição. A compreensão chegou tarde demais, deixando para trás um gosto amargo de remorso. Mesmo em seu desespero, porém, uma fagulha da antiga Scarlett começou a se reacender. A terra de seus ancestrais, o símbolo da resiliência inabalável de sua família, a chamava de volta. Ela choraria por Rhett, mas não se deixaria consumir pelo desespero. Amanhã, ela sussurrou para si mesma. Amanhã será outro dia. E com um novo senso de propósito, Scarlett deu as costas aos escombros do passado e começou a caminhar em direção ao futuro. Um legado atemporal. E O Vento Levou não é apenas uma história, é um fenômeno cultural. O romance e sua adaptação cinematográfica lendária deixaram uma marca indelével na cultura americana, e Scarlett O'Hara se tornou um símbolo de resiliência feminina, um símbolo de sobrevivência e renascimento. A história épica de Margaret Mitchell explora temas atemporais: amor, perda, resiliência e a complexidade das relações humanas. A luta para reconstruir em meio aos escombros dos sonhos. A jornada de Scarlett fala do espírito humano indomável. Um convite à reflexão. E O Vento Levou é uma história que permanece conosco muito depois da última página ou da última cena. É uma história que nos convida a pensar:
a discutir e a compreender melhor nossa história em comum e a natureza humana. Ao lidarmos com as complexidades do passado e seu impacto no presente, histórias como E o Vento Levou-nos lembram do poder atemporal da narrativa, sua capacidade de nos transportar para outros mundos, desafiar nossas perspectivas e gerar discussões que ecoam através das gerações. Seja você um fã de longa data de E o Vento Levou ou se está descobrindo a obra pela primeira vez, permita-se mergulhar na vastidão épica da história, nos personagens inesquecíveis, temas atemporais a ressoar com o público, mas também serve um tempo para refletir sobre as complexidades da história, contexto histórico, legado duradouro, participando de conversas construtivas sobre seu impacto em nossa compreensão do passado, do presente e o poder duradouro do espírito humano. Quais são seus pensamentos sobre E o Vento Levou? Como sua compreensão da história evoluiu ao longo do tempo? Compartilhe suas reflexões nos comentários abaixo e vamos continuar a conversa. E assim chegamos ao final da nossa jornada pelo mundo de E o Vento Levou. Convidamos você a continuar a explorar essa história atemporal. Seja compartilhando suas reflexões, debatendo com amigos ou pesquisando mais sobre o contexto histórico, o seu envolvimento ajuda a manter essa conversa viva para as futuras gerações. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar. Seu apoio nos permite trazer mais conteúdos interessantes como este. Clique nos botões para se inscrever e ativar as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também podem achá-lo interessante. Obrigado por nos acompanhar e lembre-se, amanhã é um novo dia para explorar, refletir e interagir com as histórias que moldam o nosso mundo. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe.